Prezados irmãos, hoje é dia 14 de março de 2013. Eu me chamo Luiz Fernandes e nós assistimos ontem o circo sendo montado no Vaticano. E eu queria hoje, dia 14, comentar 3 aspectos a respeito do que aconteceu ontem. Ontem mesmo, quando nós tivemos a notícia, nós postamos através do Facebook que em nenhum momento a nossa fé foi abalada por aquilo que aconteceu. E hoje eu quero abordar com você o aspecto espiritual daquele acontecimento, o aspecto jurídico e o aspecto profético. Antes de mais nada, meus irmãos, é importante que fique muito claro que Satanás jamais deixaria que essa mensagem de Apocalipse 17, que tem alcançado o mundo, ficasse impune aos seus olhos. Ele jamais cruzaria os braços e contemplaria os servos de Deus em todo o mundo. E essa mensagem foi pregada em praticamente todos os idiomas do mundo. Foi pregada no chinês, no japonês, no inglês, no português, em todos os idiomas. Isso já tem 20 anos. Há 20 anos que os servos de Deus têm pregado Apocalipse 17. O surgimento do 8º rei que vem do abismo. E ele não deixaria que essa mensagem continuasse seguindo e alcançando o mundo do jeito que tem alcançado. E ontem nós assistimos um circo, um picadeiro. Aliás, como todo picadeiro, tem aquele pau central, aquele mastro central, e ali também nós temos ali o obelisco, o mastro central, que por acaso, para aqueles que não sabem, representa o órgão genital masculino. O circo picadeiro já começa por aí. E ontem nós vimos aquilo que era o impensável. Satanás está tentando empurrar no mundo algo que espiritualmente, juridicamente e profeticamente é completamente inaceitável. Meu irmão, você já viu um corpo com 2 cabeças? Você já viu um corpo com 2 cabeças? Você já viu um reino com 2 reis? Você já viu isso? Você conhece alguma nação no mundo que tenha 2 presidentes? É sobre isso que nós vamos falar. Meus irmãos, nós não temos a menor dificuldade em admitir os nossos erros e as nossas falhas. A menor dificuldade. Diferente do dogma, infalibilidade papal, que diz que o Papa é infalível, nós não temos essa prerrogativa. Nós somos humanos, passíveis de erros. E nós não teríamos a menor dificuldade em confessar ou admitir quando estivéssemos errados. Mas eu queria trazer alguns assuntos à baila para que você, junto comigo, pudesse avaliar o que está acontecendo. Quando teve a renúncia de Bento XVI, nós comentamos que Satanás, usando o planeta como um grande tabuleiro, ele mexeu no rei, no seu rei, no seu rei. Satanás não pode mexer na profecia. Satanás não pode mexer na palavra de Deus.
mas ele pode mexer naquilo que é seu. Ele pode mexer na sua esposa, ele pode mexer no seu rei. E é isso que nós estamos vendo. Engana-se aqueles que desconhecem o caráter desse ser. Esse ser, ele é tão ousado que ele tentou enganar o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você acha que ele não tentaria enganar a você, a mim, ao mundo? Você acha que ele não tentaria enganar? Se ele tentou enganar o próprio Filho de Deus? Meus irmãos, Satanás afrontou o próprio Deus. Ele foi diante de Deus e disse: tira tudo que o teu servo Jó tem, e eu quero ver como é que ele não vai blasfemar na tua cara. Satanás foi diante de Deus para afrontá-lo. Você acha que Satanás, ele tem escrúpulos? Você acha isso? Meus irmãos, essa profecia está sendo pregada há muito tempo. Muitas pessoas despertaram a respeito do 8º rei. E vocês podem ter certeza, o Francisco, o cardeal Jorge, não pode ser papa. E não sou eu que estou dizendo isso, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso são os especialistas. São os especialistas em Vaticano, os especialistas jurídicos. Você sabe por quê? O que está acontecendo, meus irmãos, é algo completamente enganoso. Algo único na história. A começar por eles terem supostamente eleito, porque você estava lá dentro do conclave, você tem alguma gravação do que aconteceu lá dentro do conclave? Se você tem, você me mostra, por favor. Me mostra. Se você me mostrar essa votação, eu vou admitir que houve uma eleição. O que houve, meus irmãos, não foi uma eleição. O que houve foi uma imposição. Dirige o soberano do Estado do Vaticano, que é o Papa Rei, ele só sai por morte. Juridicamente falando, no direito canônico, não pode ter um outro Papa, meu irmão. Quem está falando isso não sou eu. Pega o direito canônico, vai para a internet, vê as reportagens que estão sendo colocadas, que você vai saber a verdade. Há 30 dias atrás, foi divulgado no Twitter o nome do Papa. Você sabia disso? Você sabia disso? Que há 30 dias atrás já se sabia quem seria o Papa
e até o nome que ele escolheria como Papa. Você sabia disso? As coisas estão vindo todas à tona. O que aconteceu ontem foi um grande engano, uma grande contrafação. Da mesma maneira que aconteceu uma grande contrafação quando foi fundado os Illuminati, justamente por um jesuíta. Meu irmão, minha irmã, você não tem noção do que é um jesuíta. Você não tem ideia do que são os jesuítas. Os jesuítas é a pior corja que já pisou sobre a face da terra. É um povo, é uma gente que não tem escrúpulo. O lema máximo dos jesuítas é que os fins justificam os meios. A começar por esse suposto Papa, que a imprensa já está chamando de antipapa. O homem que lutou a favor da ditadura na Argentina. O homem que mandou prender 2 padres que eram contra a ditadura na Argentina. Esse é o homem que foi eleito, o Cardeal Jorge. Continua sendo o Cardeal Jorge. Meus irmãos, a profecia, ela vai se cumprir à risca. Satanás, no ato de desespero, botou a fumacinha branca lá no Vaticano para levar o mundo a engano. Mas ele não vai levar os servos de Deus. E muito menos a palavra de Deus ele vai conseguir corromper. O 8º vai vir exatamente como está escrito. Ele vai vir do abismo. É um dos 7 e vai vir do abismo. E eu queria que você abrisse junto comigo agora o livro de João, o Evangelho de João. Eu vou lhe mostrar o caráter do Cardeal Jorge, o Francisco. Você vai entender o que está por detrás da eleição desse homem. Tá bom? Abra comigo, por favor, em João, capítulo 12, versículo 4. Eu vou lhe mostrar quem se preocupava com os pobres, porque um Papa, quando escolhe um título, ele escolhe esse título porque esse título representa o governo daquele suposto Papa. Então, ele escolheu o título de Francisco, devido a Francisco se preocupar com os pobres, né? Vamos ver na Bíblia quem que se preocupava com os pobres. Vamos lá. João 12, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Meus irmãos, a Igreja Católica vive pregando que se preocupa com os pobres, não é verdade? Mas você já reparou que ela não pega um centavo do que é dela para dar para os pobres? Ela vira para os governos e manda os governos fazer doações para os pobres. Mas ela não abre os seus tesouros para dar para os pobres, não é verdade? Esse é o caráter de Judas. Esse é o caráter do Francisco, do Cardeal Jorge, e agora recebeu um apelido, Francisco. E ele já disse que não é Francisco I. Sabe por que ele disse que não é Francisco I? Porque não vai ter o segundo. Esse é o caráter do prevaricador. Você sabe o que a Bíblia diz? Lá em Daniel 8, 23, que Bento XVI reinaria até que se terminassem os prevaricadores. Você sabe o que significa a palavra prevaricar? Você sabe o que significa a palavra prevaricar? A palavra prevaricar
está diretamente ligada a quem ocupa um cargo público. Você sabia disso? Procura no dicionário, meu irmão. Vai na Wikipédia. É alguém que usa um cargo público para o engano, para benefício próprio. E é exatamente o que nós estamos vendo. Um prevaricador, uma mentira, um engano. Vamos abrir lá em Daniel.